Por que sua vida acelera e como desacelerá-la? E aí, família? Já tiveram aquela sensação de que os verões da infância duravam uma eternidade, mas agora você pisca e já é Natal de novo? Você não está louco. É real. E hoje vamos fazer mais do que arranhar a superfície. Vamos embarcar em uma jornada, uma descida através de 5 níveis de conhecimento para entender por que o tempo parece acelerar à medida que envelhecemos. Eu prometo que ao final deste vídeo, sua maneira de ver cada segundo da sua vida terá mudado para sempre. Pronto para o primeiro nível? Nível 1, a superfície que todos conhecem. Vamos lá, comecemos com a explicação que você certamente já ouviu em algum jantar de família. É a ideia da proporção. Pense nisto, quando você tem 5 anos, 1 ano é 20% de toda a sua vida. É uma porção gigantesca. Mas quando você tem 50, 1 ano é apenas um mísero 2% da sua existência. É como se cada ano que passa fosse uma fatia de bolo cada vez mais fina. Faz sentido, não é? É simples, é matemático e é a primeira peça do nosso quebra-cabeça. Mas nem tudo é matemática. Há algo mais, algo que você sente na pele, a novidade. Quando você é criança, quase tudo o que faz é uma primeira vez. Seu primeiro dia de aula, seu primeiro beijo, a primeira vez que viaja de avião. Seu cérebro está em modo gravação de alta definição, capturando cada detalhe. Como adulto, quantas primeiras vezes você tem em uma semana? A maioria dos dias é uma cópia do anterior. Você dirige pela mesma rota, trabalha na mesma coisa, assiste às mesmas séries. Seu cérebro, para economizar energia, entra em piloto automático e comprime todo esse tempo repetitivo em uma memória borrada e curta. É por isso que uma semana de trabalho pode parecer um suspiro, enquanto um fim de semana de viagem parece longo e cheio. E claro, temos que nos perguntar por que nosso cérebro se preocupa em medir o tempo. Para entender isso, temos que viajar muito atrás. Imagine nossos ancestrais na savana. Sua sobrevivência não dependia de um relógio, mas de um calendário interno. Eles tinham que saber quando os animais migrariam, quando os frutos amadureceriam, quando o inverno chegaria. Seu cérebro desenvolveu um senso de ritmo, um relógio biológico fundamental para antecipar e sobreviver. Esse relógio evolutivo é o avô da complexa percepção do tempo que temos hoje. Finalmente, neste nível superficial está o nosso próprio corpo. Todos nós temos um relógio mestre no cérebro que regula quando temos sono, quando temos fome, são os famosos ritmos circadianos. É o tic-tac biológico que nos mantém sincronizados com o dia e a noite. Mas aqui vem a pergunta que muda tudo. Se todos temos este relógio biológico mais ou menos constante, por que nossa sensação psicológica do tempo, aquele sentimento de que voa, é tão selvagem e diferente para cada um e muda tanto ao longo da nossa vida? Ok, recapitulemos este primeiro nível. Temos a ideia da proporção matemática, o poder da novidade, a origem evolutiva do nosso relógio interno e o tic-tac do nosso corpo. Esta é a explicação padrão a que um artigo rápido da internet lhe daria. É a ponta do iceberg que todo mundo vê e conhece. Mas se isso é o que vemos na superfície, que motores secretos o movem por baixo? É hora de mergulhar. Bem-vindos ao nível 2. Nível 2, os mecanismos ocultos. Lembra que falamos da novidade e das primeiras vezes? Bem, isso não é apenas uma ideia bonita. É um processo físico em seu cérebro. Quando você vive uma experiência nova, seu hipocampo, que é como o diretor da biblioteca da sua memória, precisa trabalhar a todo vapor. Ele precisa criar novas conexões, catalogar um monte de detalhes sensoriais. É um trabalho intenso que consome recursos. E essa densidade de informação gravada faz com que, ao recordá-lo, esse período de tempo pareça mais longo e substancial. Não é que parecesse mais longo, é que seu cérebro literalmente construiu uma memória maior e mais rica para aquele momento. Agora vamos falar de uma regra invisível que governa o tempo em todo o reino animal: o ritmo metabólico. É muito simples. Quanto mais rápido o metabolismo de um ser vivo, mais lentamente ele percebe o mundo. Você já tentou esmagar uma mosca? Parece que ela vê sua mão em câmera lenta, não é? É porque o metabolismo dela é incrivelmente rápido. Seu relógio interno funciona a toda velocidade e para ela, nosso mundo se move a passo de tartaruga. Nós, com nosso metabolismo mais lento, estamos no meio. Isso nos ensina que nossa percepção do tempo não é universal, é uma consequência direta da nossa biologia. Aqui entra em jogo um erro de fábrica fascinante do nosso cérebro chamado viés de pico-fim. Imagine que seu cérebro é um crítico de cinema muito preguiçoso. Para julgar um filme de 2 horas, ele não assiste o filme inteiro. Ele só lembra da cena mais emocionante, o pico, e como terminou o fim. E baseia toda a sua opinião nesses 2 momentos, pois com suas memórias acontece o mesmo.
Umas férias de 2 semanas podem ter tido muitos momentos chatos, mas se você teve um dia incrivelmente divertido no meio e um último dia fantástico, sua memória editará a lembrança e lhe dirá: foram umas férias ótimas e curtas. Este viés comprime ativamente os momentos chatos da sua vida, acelerando sua percepção do passado. Agora, uma pequena história. Por milênios o tempo humano era fluido. Era o tempo do sol, das marés, das estações. Mas então, na Idade Média, chegou uma invenção que mudou tudo: o relógio mecânico. De repente, o dia não se dividia em manhã e tarde, mas em 24 horas exatas, 1440 minutos, 86.400 segundos. Impusemos uma grade artificial e tirânica sobre a realidade. Essa invenção criou uma nova ansiedade, a de perder tempo, a de ficar sem tempo. Não é uma sensação natural, é uma pressão cultural que herdamos e que nos faz sentir que o tempo nos escapa constantemente. E por que nosso cérebro automatiza tanto nossa vida adulta, como comentamos no início? Porque no fundo, ele está tentando resolver um problema fundamental: economizar energia. Seu cérebro é o órgão que mais consome energia e é incrivelmente eficiente. Aprender a dirigir requer uma atenção brutal, mas depois de 1000 vezes, você faz isso sem pensar. Seu cérebro cria um atalho neural para essa tarefa. É um mecanismo de sobrevivência genial. Mas tem um efeito colateral brutal para nossa percepção do tempo. Todo esse tempo que você passa em piloto automático mal é gravado na memória. Ele se torna tempo fantasma. Desaparece. E quantos mais anos você faz, mais rotinas você tem e mais tempo fantasma você acumula. E aqui vem a peça que conecta tudo e que muda a perspectiva. Vamos falar da dopamina. Não é apenas a molécula do prazer. Neurocientistas estão descobrindo que a dopamina é crucial para o nosso cronômetro interno. Pense nela como o óleo que lubrifica o relógio do seu cérebro. Quando você é jovem, seu sistema de dopamina é vibrante e ativo, e acredita-se que isso faz com que seu relógio interno tique mais rápido. Se seu relógio interno vai rápido, o mundo exterior parece mover-se mais lentamente. Mas à medida que envelhecemos, os níveis e a eficácia da dopamina diminuem naturalmente. Seu relógio interno desacelera. E o que acontece quando seu relógio vai mais lento? O mundo exterior parece ir a toda velocidade. Isso dá uma explicação química e neurológica para o porquê a vida acelera. Assim, neste segundo nível, vimos que não é tão simples. São as engrenagens da memória, o ritmo do nosso metabolismo, os atalhos do nosso cérebro e a química da dopamina. E entender esses mecanismos ocultos é incrivelmente poderoso. Porque se você sabe como o motor funciona, pode começar a pensar em como dirigi-lo em vez de ser apenas um passageiro. Mas se você pensou que já tínhamos tudo claro, prepare-se, porque aqui é onde a história vira um verdadeiro caos. É hora de descer para o nível 3. Nível 3, o caos da realidade, debates e complexidades. A primeira grande briga neste campo é: o que é mais importante? A explicação matemática simples que vimos no início, a da proporção, ou as complexas explicações neurológicas sobre a dopamina e a memória? Um lado diz: não vamos complicar, é pura psicologia e percepção. O outro lado responde: não, é biologia pura e dura, tudo está nos neurotransmissores. A verdade, como quase sempre, é que provavelmente ambos estão certos e se influenciam mutuamente em uma confusão tremenda que os cientistas ainda estão tentando desvendar. Agora deixe-me contar um segredo. Há um mito que as pessoas adoram acreditar, que usamos apenas 10% do nosso cérebro. É totalmente falso. Usamos 100%, só que em momentos diferentes. E por que essa ideia nos fascina tanto? Porque nos dá esperança. Pensamos, se eu pudesse desbloquear os outros 90%, poderia fazer coisas incríveis como desacelerar o tempo. É uma fantasia de controle. Mas a verdade é mais simples e ao mesmo tempo mais difícil. Não se trata de desbloquear mais cérebro, mas de usar o que você já tem de uma forma mais consciente, prestando atenção ao agora. E isso, meu amigo, não requer um superpoder, apenas prática. Prepare-se para o paradoxo das férias, porque vai explodir sua cabeça. Pense na sua última grande viagem. Enquanto você estava lá, cada dia parecia longuíssimo, cheio de experiências novas, certo? Mas agora, quando você se lembra, não sente que a viagem toda passou num piscar de olhos? Isso é uma contradição brutal. O você que vive a experiência sente que o tempo se expande. O você que recorda a experiência sente que o tempo se contrai. Quem dos dois está certo? Qual é o tempo real? Este paradoxo nos mostra que não temos apenas uma percepção do tempo, mas pelo menos duas, e muitas vezes estão em conflito direto. E agora, um ponto de vista um pouco incômodo. Vivemos na cultura da produtividade. Aplicativos de gerenciamento de tempo, técnicas para otimizar cada minuto, a glorificação de estar sempre ocupado. Mas paremos um segundo e perguntemos, isso é realmente correto?
Essa obsessão por espremer cada segundo está nos fazendo viver mais ou simplesmente nos deixando mais ansiosos e acelerados? Ao converter a vida em uma lista de tarefas, eliminamos a espontaneidade, a novidade e o espaço para o assombro, precisamente os ingredientes que, como vimos, fazem o tempo parecer mais longo e rico. Estamos em nossa tentativa de dominar o tempo, acelerando nossa própria vida sem perceber? Vamos falar do tédio. Não faz muito tempo, né? O tédio era visto como algo normal, até valioso. Era o espaço vazio onde nascia a criatividade, a introspecção. Hoje o tédio é o inimigo público número 1. Ao primeiro segundo de espera em uma fila, pegamos o celular, declaramos guerra ao tempo vazio. Como isso mudou nosso cérebro? Alguns cientistas acreditam que essa superestimulação constante está atrofiando nossa paciência neuronal, nossa capacidade de simplesmente estar, fazendo com que os momentos de calma pareçam insuportavelmente lentos e os momentos de atividade fugazes. No final, todo esse tema nos conecta com a condição humana mais profunda. Somos, até onde sabemos, os únicos animais neste planeta que são plenamente conscientes de que seu tempo é finito. Entendemos o conceito de morte. E essa consciência gera uma ansiedade fundamental. Nosso desespero para entender por que o tempo acelera, para freá-lo, para aproveitá-lo, não é apenas uma curiosidade científica. É uma forma de negociar com nossa própria mortalidade. Como você vê, o nível 3 é um desastre. A realidade do tempo não é uma linha reta e ordenada. É um campo de batalha de teorias que competem, paradoxos que nos confundem, mitos que nos consolam e perguntas incômodas sobre a forma como decidimos viver no mundo moderno. Não há respostas fáceis aqui. Muito bem. Você sobreviveu ao caos. Você viu que o que parece simples é incrivelmente complexo. Agora é a hora de ver os detalhes que separam os curiosos dos verdadeiros conhecedores. Bem-vindo ao nível 4. Nível 4, conhecimento especializado, os segredos de nicho. Aqui vai um dado que você não encontrará em qualquer lugar. Você sabia que sua temperatura corporal influencia sua percepção do tempo? Pesquisas muito específicas demonstraram que mesmo um leve aumento na temperatura central do seu corpo, como quando você tem um pouco de febre, pode fazer com que seu relógio interno acelere e, portanto, que você perceba o tempo passando mais lentamente. É uma conexão fisiológica sutil, mas real, entre nosso termostato interno e nosso cronômetro mental. Agora, um conceito que parece mágica: cronostase. É aquela ilusão que ocorre quando você olha rapidamente o ponteiro dos segundos de um relógio e parece que ele fica congelado por um instante. O que está acontecendo? Aqui vai a analogia. Imagine que seu cérebro é um editor de vídeo. Quando você move seus olhos muito rápido de um ponto para outro, a câmera, seus olhos, se move e a imagem é um borrão inútil. Seu cérebro odeia filmagens borradas. Assim, inteligentemente, o que ele faz é gravar a primeira imagem nítida que vê depois do movimento e então, na sala de edição da sua mente, cola essa imagem estática para trás no tempo para cobrir o buraco do movimento borrado. Por isso parece que você ficou olhando essa imagem estática por mais tempo do que realmente foi. Seu cérebro mente para você para lhe dar uma percepção fluida da realidade. Quero falar de um herói secreto da ciência do tempo, Michel Sifry. Em 1962, este geólogo francês fez algo incrivelmente corajoso e louco. Ele se isolou voluntariamente em uma caverna gelada subterrânea, sem luz solar, sem relógio, sem calendário, por 2 meses. Ele queria descobrir qual era o dia natural do ser humano. Quando saiu, pensou que havia passado 1 mês a menos do que realmente era. Seu experimento e outros que ele fez depois demonstraram que nosso relógio biológico interno não dura 24 horas exatas, mas um pouco mais. Ele foi um pioneiro que se sacrificou para nos dar uma das primeiras peças reais sobre como funciona nosso tempo interior. Aqui vai uma teoria um tanto rebelde que está ganhando força. A visão clássica é que existe um relógio mestre no cérebro. Mas essa nova ideia diz, não há um único relógio. Em vez disso, a percepção do tempo é uma propriedade emergente. O que isso significa? Pense assim, uma única molécula de H2O não está molhada. A umidade é uma propriedade que emerge quando você tem bilhões de moléculas juntas. Da mesma forma, essa teoria diz que nenhuma neurônio por si só sente o tempo. A sensação da passagem do tempo é o resultado, a sinfonia, que emerge da atividade coordenada de vastas redes neuronais por todo o cérebro processando informações. O tempo não está em um lugar, é o resultado do sistema inteiro funcionando. Este dado de uma pesquisa recente vai chocar sua intuição. Foi demonstrado que sentir assombro, awe em inglês,
aquela sensação que você tem ao ver uma noite estrelada, o Grand Canyon ou uma obra de arte incrível, faz com que as pessoas sintam que têm mais tempo disponível. É contraintuitivo, certo? A gente pensaria que se perder no momento faria o tempo voar, mas o que acontece é que o assombro te tira de seus pensamentos egocêntricos e força seu cérebro a tentar processar algo vasto e complexo. Esse esforço de processamento estica sua percepção do momento presente, fazendo-o sentir mais amplo e longo. E agora o momento eureka. Vamos conectar várias ideias que vimos. Você lembra que falamos da dopamina, da importância da novidade e agora do efeito do assombro? Qual é o fio que une tudo isso? É a taxa de processamento de informação. Pense nisso, quando você é jovem, tudo é informação nova. Quando você experimenta algo com assombro, seu cérebro está processando uma quantidade massiva de informação. Quando seu sistema de dopamina está ativo, seu cérebro está mais alerta e processa mais dados. A grande revelação é esta: a velocidade percebida do tempo pode ser inversamente proporcional à quantidade e complexidade da informação que seu cérebro está processando. Quando seu cérebro trabalha duro para processar a realidade, o tempo se expande. Quando ele está em piloto automático, o tempo encolhe. Chegar a esse nível de detalhe nos ensina algo profundo. A aceleração do tempo não é apenas uma condenação inevitável do envelhecimento. É, em grande medida, uma consequência de como escolhemos interagir com o mundo. Não se trata apenas de saber mais por curiosidade, mas de entender que as chaves para uma vida que se sinta mais plena e longa estão em como dirigimos nossa atenção e que informação escolhemos processar. Chegamos ao limite do que se sabe com certeza. Exploramos o que vemos, os mecanismos ocultos, o caos da realidade e os segredos dos especialistas. Você se atreve a olhar além para a última fronteira para o que só podemos imaginar? É hora de entrar no nível 5. Nível 5, a fronteira final, especulação e assombro. Olhemos para o futuro. Se já entendemos que a dopamina ou certas redes neuronais controlam nosso relógio interno, o que acontecerá em 100 anos? Imagine implantes cerebrais ou fármacos de precisão que permitam modular sua percepção do tempo à vontade. Um cirurgião que desacelera o tempo durante uma operação crítica? Acelerar uma viagem de avião de 10 horas para que se sinta como 10 minutos? A capacidade de editar nossa realidade temporal poderia ser uma das tecnologias mais transformadoras e perigosas da história. Agora, a maior pergunta de todas, uma que mantém físicos e filósofos acordados à noite. O tempo é algo real, uma propriedade fundamental do universo, ou é uma criação inteiramente da consciência? A física, com teorias como a do universo bloco, sugere que o passado, o presente e o futuro existem todos simultaneamente e que a passagem do tempo é uma ilusão. Se uma árvore cai em uma floresta e não há nenhuma consciência para percebê-la, faz barulho? A versão cosmológica é: se o universo existisse sem nenhuma consciência, o tempo passaria? E isso nos leva a uma implicação que pode explodir sua cabeça. Se seu cérebro, como vimos, literalmente inventa sua experiência da passagem do tempo, se o passado é apenas uma memória, uma reconstrução neural, e o futuro é apenas uma projeção, outra construção neural, então a única coisa que é remotamente real é este instante infinitesimal que chamamos de presente. Sua vida inteira, sua história, sua identidade não é mais do que uma narrativa criada pelo seu cérebro. Isso significa que a pessoa que você era há 5 minutos já não existe, é apenas um eco em suas sinapses. Pensemos nisso em escala de espécie. Nossa percepção do tempo, tão focada no curto prazo, é nosso maior inimigo para resolver problemas de longo prazo. As mudanças climáticas, o armazenamento de resíduos nucleares, o planejamento de cidades sustentáveis são problemas que se desenvolvem em escalas de tempo que nossos cérebros não estão equipados para sentir. Se como espécie pudéssemos aprender a expandir nossa perspectiva temporal, a sentir o futuro de nossos bisnetos com a mesma urgência que sentimos a fome agora, poderia ser o salto evolutivo de que precisamos para sobreviver. E aqui está a última ideia, a mais provocadora. Talvez o tempo não voe. Talvez nós voemos. Imagine que a realidade é como um filme inteiro com todos os seus fotogramas, passado, presente e futuro, existindo já. E sua consciência é como o projetor de luz que ilumina um único fotograma por vez, criando a ilusão de movimento e passagem. O tempo não passa. Nós passamos através de uma paisagem de eventos estática. E a razão pela qual acelera ao envelhecer é que nossa atenção, desgastada pela rotina, começa a pular fotogramas. O projetor se torna preguiçoso. Não estamos perdendo tempo, estamos perdendo fotogramas da realidade.
E com essa ideia, nossa jornada de 5 níveis terminou. Descemos da superfície às profundezas da física e da filosofia. Agora, com essa nova e vasta perspectiva, é hora de subir novamente e contemplar o panorama completo. No início desta jornada, falamos da ideia simples e familiar de que um ano parece mais curto porque é uma fração menor da sua vida. Era uma explicação confortável, quase inocente. E agora veja onde terminamos, contemplando a possibilidade de que somos projetores de consciência viajando através de um universo estático e que a velocidade da nossa viagem depende de quantos fotogramas da realidade escolhemos iluminar com nossa atenção. Passamos da matemática de um bolo à metafísica da existência? Você viu como uma simples pergunta sobre o envelhecimento se desdobra para tocar a neurologia, a psicologia, a história, a tecnologia e o próprio tecido da realidade. Sua visão do tempo já não é a mesma. Agora é a sua vez. De toda essa jornada, da química do cérebro, à ideia de que sua vida é um filme que já existe, qual ideia mais te impactou? Qual te fez pensar? Eu quero que você me diga de verdade. Deixe sua reflexão nos comentários, porque essas são as conversas que valem a pena. Obrigado de coração por me dedicar seu tempo, que agora sabemos o quão valioso e estranho ele é. E se você gostou dessa descida alucinante às profundezas de um tema, assine, porque temos muitas outras viagens como esta esperando por você. Nos vemos na próxima.